Iniciar? Bom, então só recapitulando aqui, na semana passada, dia 4 de outubro, nós não tivemos um encontro, né? A gente fez um encontro informal, mas discutimos outras coisas. Bom, o que nós estamos voltando aqui? Nós estamos então voltando ao nosso tópico de coletivização dos campos de Gate, que a gente tinha iniciado há 3 encontros atrás. E aí nós levamos em 2 frentes, né? Nós vimos que o problema para depois trabalhar as relações de dispersão da coletivização de campos de Gate, nós ganhávamos equações de campo de onde tirar as relações de dispersão, que eram, além de não lineares, também elas poderiam trazer um fundo, background não constante do tempo e não homogêneo no espaço. Então a gente reverteu o problema da seguinte maneira. Vamos começar a olhar agora equações, um preparatório, que é o estudo de equações de onda, com parâmetros dependentes do tempo e do espaço. E aí a gente passou um tempo já fazendo isso. A gente trabalhou o caso do oscilador, reduziu o problema para uma dimensão. Então pegamos o oscilador, você lembra que a gente tinha feito esse problema de pegamos o oscilador unidimensional com um parâmetro de restauração, parâmetro do potencial K, dependente do tempo. Então, trabalhando nessa questão, vimos que há uma conservação de energia e vimos que poderiam, como tirar as soluções, quer dizer, como a frequência e como, basicamente a frequência, ficaria dependente do tempo e a amplitude também. A gente propôs uma solução, né, que era do tipo um A de T, e aqui um cosseno. Botamos aqui, na verdade, um cosseno, colocamos aqui um cosseno, mas um S, uma função S de T, onde a derivada do S em relação a T é o que a gente vai ter como frequência, que vai dar uma frequência em princípio dependente do tempo. Esse foi o caso unidimensional. E andamos falando, vamos olhar o caso bidimensional. E aí a gente começou a trabalhar esse caso aqui. Começou a trabalhar o caso da equação de onda, uma equação tipo Clairaut, no campo escalar. A gente tinha colocado até assim, M2 de X, né? E aqui o campo φ. A gente tinha colocado, na verdade, coisa mais geral. M2 de Tx. E aí aqui o campo φ. Tx. Então, uma equação de onda, vou colocar assim no princípio, né? Uma equação de onda com um parâmetro de massa que não é nem constante no tempo, nem homogêneo no espaço. E aí trabalhamos duas visões, pelas equações de diferenciais de campo e pela uma outra reunião pelo método de Fourier. Então agora eu estou voltando, sempre tocando o mesmo problema, mas de uma forma mais simples, mais, vamos dizer assim, tangível, para nós vermos se a gente consegue trabalhar uma solução e desenvolver algum tipo de método que depois a gente vai generalizar para o caso que a gente quer mesmo, que é o caso que vai sair da coletivização dos campos. Então, o que nós vamos estar fazendo a partir de agora? Eu resolvi começar. Então vou colocar assim, um exemplo, ou então uma tarefa preparatória, vamos colocar assim. E já vira duas dimensões. 2 dimensões. Vamos fazer com 2 dimensões agora. A tarefa preparatória que nós vamos querer fazer vai ser essa aqui. Vamos tomar então uma equação de onda, Klein-Gordon, em 2 dimensões. Vamos colocar aqui o parâmetro de massa, mas para ficar carregando aquele N2, eu estou colocando aqui um parâmetro Xi de X, né? E aqui a função escalar, o campo escalar é de X. Nós vamos trabalhando em T, então, tarefa preparatória em 1 mais 1D, 2 dimensões, no tempo e no espaço. 1 mais 1. Então, estou pegando um parâmetro, esse parâmetro aqui está ligado à massa, claro. Esse parâmetro aqui tem dimensão de comprimento a menos 2, por causa do Alambertiâmetro, então ele tem dimensão de comprimento a menos 2. Então a gente sabe que o comprimento a gente pode relacionar com massa, através do comprimento de onda de ponta. A gente pode dizer que o L, né, é H cortado sobre MC, ou seja, a gente pode pensar que eu vou ter uma massa M de X, né? Uma massa M de X que vai ser H cortado sobre LC.
utilizando desse modo. Então, na verdade, eu estou colocando esse parâmetro psi, mas ele vai estar ligado a um parâmetro, no fundo ele também pode ser expresso no sistema natural como um parâmetro de massa. No sistema natural, H cortado igual a 1, C igual a 1, H cortado igual a 1, C igual a 1, a massa é 1 sobre L. Então, tem um parâmetro de massa aqui, isso que eu estou chamando a atenção. E aí, vamos propor uma solução especial para nós trabalhar. Não tem dependência do tempo, então esse psi é um parâmetro não homogêneo. Não, depende só da posição. É parâmetro não homogêneo, mas constante. Constante, né, em relação ao tempo. Então, não tem dependência temporal. Só para a gente ter uma primeira abordagem. Bom, então a gente vai pensar numa solução, pode ser a seguinte, uma solução geral, φ de dx, né? Pode pensar assim, A, em princípio, de dx, e aqui é um exponencial de um i, s, de dx, né? E depois, claro, mais o conjugado complexo. Então, é o que a gente faz em geral. Essa amplitude, inclusive, pode ser complexa. A solução final é que o campo seja real. Então, isso aqui é complexo, isso aqui é complexo, mas eu jogo conjugado complexo que fica real. Mas nós vamos tomar uma solução mais particular. Vamos pensar o seguinte: como não tem dependência no tempo do parâmetro, tudo só depende da posição, então a gente pode fazer a seguinte: a nossa proposta de solução vai ser essa aqui. Então, a nossa proposta de colocar. Aproveitar esse quadro aqui. Proposta de solução. Já que a gente tem dependência só no parâmetro, só na coordenada espacial. Então, a solução, vamos dizer assim, proposta, solução, proposta. Vamos tomar o A, x, né? Vamos tomar a amplitude, vamos chamar de φ0, um φ0 de x, e aqui vamos pegar uma exponencial de s de x vezes e a menos i ômega t. Então, eu vou manter a frequência como sendo constante. E, claro, o vetor de onda vai sair daqui. A derivada de s em relação a x, nós vamos associar o vetor de onda k de x. Então, fica uma solução do tipo, aqui. Claro que no caso em que esse parâmetro aqui, o parâmetro psi, o parâmetro psi só depende de x, não depende de t, então é razoável a gente imaginar uma amplitude que só depende de x e a frequência fica aqui, como se não tivesse o problema da dependência. A dependência está toda aqui no s de x por causa da não homogeneidade do parâmetro. Então a gente vai procurar essa solução. Claro que a solução final é jogar o conjugado complexo, né? Depois eu vou ter, né, de 0 de x é elevado a s. Se isso aqui é solução, o conjugado complexo também é solução, eu somo o conjugado complexo para ficar com a solução real. No final do dia, né, o φ de dx, né, vai ser essa solução aqui mais o conjugado complexo. Aproveitar já. Mais o conjugado complexo. Vamos colocar assim. Então, vamos trabalhar só essa solução, porque a outra automaticamente já é conhecida e eu somo as duas para tirar o φ real. Bom, então a nossa ideia vamos trabalhar esse φ0 aqui sendo real. Então, esse φ0 é uma amplitude real, não vou tomar ela complexa. E essa fase aqui, né, que é uma fase do tipo aiconal, vamos tomar como se é real. Então, a gente tem essa solução. Uma amplitude real, que não é constante, e uma fase também real, né, que não é constante no espaço, e a fase temporal está aqui, é o próprio L elevado a menos i ômega t, porque nós não introduzimos uma dependência temporal no parâmetro. Bom, conclusão, o que eu tenho que fazer agora? Vou pegar essa equação aqui, então, mediano aqui, então, o que isso aqui é? DDT, vamos pensar assim, vamos botar assim, vamos deixar assim, botar assim, DDT, menos Laplaciano, nesse caso aqui vai ser dx, né? Mais o psi de x, nosso psi só depende de x, tudo isso aqui atuando
em φ0 em φ0 de x é aí S de x é menos I ômega t. Estou pegando então essa equação homogênea, mas imaginando que essa solução é complexa, mas depois a gente sabe que o conjugado complexo também é a solução. Bom, então desenvolvendo isso aí, tiro duas derivadas do tempo, duas derivadas do espaço, não vou fazer isso aí para a gente não perder tempo, porque isso é uma coisa simples, né? E a gente vai dessa equação aqui. Então, como ela tem todo esse campo aqui, né? E essa estrutura aqui é complexa, né? Então ao fazer esses cálculos aqui, eu vou ter parte real e parte imaginária. Qual é isso aí? Ah, tá, pode mandar, faz se você quiser fazer, faz para conferir aqui, mas eu fiz assim, né? Então essa equação aqui, ela se explica em duas partes. Ela vai ter, porque quando a gente fizer derivadas, vão aparecer i's aqui. Então ela vai ter, essa equação, quando a gente abrir, ela vai abrir numa parte real e numa parte que é puramente imaginária. Então ambas têm que ser zero. Então, substituindo essa solução, você quer copiar, Tiago? Essa aqui, né? Quer copiar essa aqui, né? Então copia aqui, ó. Então, essa equação aqui, né? Ao ser desenvolvida, ela vai ter uma parte tem real. Que resolver para φ0? Para φ0? Tem que achar φ0? Não está vendo a equação aí? Essa aqui. Nós temos que resolver para qual? Para x, não? Resolver essa equação aqui vai ter. Ele vai derivada do tempo e derivada do x. Duas derivadas temporais, duas derivadas espaciais, e a solução proposta é essa. Claro, φ0 não é conhecido. E S não é conhecido. Então, essa equação, ela tem que gerar equações diferenciais que vão se acoplar φ0 com S. Tá? Então, quando eu desenvolver essa equação, ela vai ter parte real e parte imaginária. A parte real dessa equação é a parte que vai ter uma parte puramente imaginária. Então, a parte real dessa equação, ela sai assim. Derivada segunda no espaço de φ0. Tá? Então, eu estou substituindo isso aqui. Claro, quando a derivada espacial bater aqui, ela vai produzir um I, depois vai produzir outro I. Então, a equação vai ter, essa equação se desdobra em duas. A parte real dessa equação me dá a seguinte informação. Menos, vírgula, equação não linear em S, menos dxs ao quadrado vezes φ0, mais ômega 2, ômega para nós é uma constante, ômega 2 menos esse psi de x, né? φ0 igual a zero. Então essa é a parte real dessa equação. Eu só coloquei certinho. dx0 ao quadrado φ0, menos 10 ao quadrado 0, ômega 2 menos psi, φ0 igual a zero. Claro, se a gente está no caso em que o psi é constante, então esse psi é constante, esse S vai ser o K. Então isso aqui fica, aqui, esse dx2 aqui, você vai ficar esse termo aqui. Então, no caso do psi ser constante, a amplitude é constante, então não tem esse termo aqui. E esse termo aqui é o K, então fica qual ao quadrado, vai ficar ômega 2 menos K2 menos psi igual a zero. Reconstitui a relação de dispersão no caso em que psi é constante. Psi é constante, o φ0 é constante, depende de x, e esse S aqui é o próprio Kx, e aí está tudo certinho. Bom, e aí agora essa equação também vai sair dela uma parte imaginária. Então a parte imaginária que sai dessa equação, né, a parte que sai multiplicando o I, a parte imaginária, o I, né, parte puramente imaginária, né, ela vai ser, ela deu para nós assim, dx ao quadrado, né, duas derivadas do S. Aqui é a derivada primeira ao quadrado, e aqui é a derivada segunda do S, vezes φ0, mais 2, e aqui a derivada primeira do S, vezes a derivada primeira do φ0, igual a zero. Então essa equação aqui é a equação que sai como parte imaginária daquela outra equação. E aqui a gente pode observar uma coisa interessante. Se não houvesse esse 2 aqui, eu teria... Se não houvesse esse 2, mas tem esse 2, mas eu estou só colocando os seguinte: se não houvesse esses 2, eu poderia escrever essa equação de uma forma bem simples. Ficaria assim, ó, dxs vezes φ0 igual a zero. Porque isso aqui ficaria a derivada segunda do S vezes o φ0, mais a derivada do S vezes a derivada do φ0. Mas infelizmente tem esse 2, que não dá para colocar, porque essa equação é muito simples, né?
Mas então o que eu fiz foi o seguinte, eu mantive 2 aqui, claro. Mas aí o truquezinho que eu pensei foi, vamos multiplicar toda essa equação aqui por φ0. Então vou pegar essa equação aqui, vou multiplicar ela por φ0. Quando eu multiplicar essa equação aqui por φ0, aqui vai aparecer um φ0 ao quadrado. E aqui vai aparecer um φ0. Estou só colocando o que eu estou fazendo aqui embaixo. Então a equação é assim, a equação era assim. Essa era a minha equação. Sai diretamente da equação de ontem. Mas o que eu fiz? Vou multiplicar essa equação por φ0. E aí aqui vai ganhar uma potência ao quadrado e aqui vai ficar o φ0. Por que isso é conveniente? Porque ao fazer isso, eu posso escrever essa equação desse modo aqui. dx de φ0 ao quadrado dxs. Vamos ver se isso aqui não fica ok. Quando eu derivar o φ0 ao quadrado, então vai ser a derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. Quando eu tiver a derivada do φ0 ao quadrado, vai ficar 2 φ0 dx do φ0. E multiplicando dxs. E quando eu tirar a derivada aqui, vai ficar φ0 ao quadrado, derivada segundo do s. Então, ao multiplicar essa equação por φ0, eu ganhei esse quadrado aqui, eu ganhei esse φ0, eu consigo escrever essa equação desse modo. Agora, por que essa equação é simples? Então, está dizendo que a derivada em x disso aqui é zero. Tudo isso aqui só depende de x, mas a derivada é zero, ou seja, isso é uma constante. A gente tira uma espécie de uma constante de movimento, uma constante, né, uma conservação. Então, a gente pode escrever o seguinte, que já tem um bom vínculo entre as duas soluções. Eu preciso calcular o S e o φ0, mas eu sei que isso aqui no final do dia vai ser uma constante. Então, se eu souber o φ0, eu sei quem é a derivada do S. E vice-versa. Se eu calcular o S, eu sei quem é o φ0. E aí eu determino a minha solução. Então, a ideia foi multiplicar a equação puramente imaginária por um φ0 e obter essa espécie de lei de conservação. Então, e aí isso aqui já ajuda para isso aqui é um caso geral, ajuda a gente pra caramba. Agora o que eu posso fazer? Né? Eu posso pegar isso aqui e trazer aqui. E quando eu trouxer nessa equação, eu tenho φ0, aqui eu tenho esse S inesperado, essa equação está acoplada, tem um S aqui e tem um φ0 aqui. Então, se eu substituir o dxs pelo c sobre φ0 ao quadrado, eu consigo gerar uma equação que depende só de φ0. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar essa expressão aqui, né? Essa conservação aqui, esse produto no final do dia é uma constante. Então eu vou substituir desse dsx, a derivada em x de s, pelo c sobre φ0 ao quadrado. Deixa eu apagar, vou botar isso aqui. Eu vou ter aqui a derivada em x de s é essa constante c sobre φ0 ao quadrado. Claro que essa constante depois a gente determina em torno de alguma condição. Mas a gente tem essa ideia C sobre φ0 ao quadrado. Bom, de qualquer maneira, fica mais fácil, né? Tá certo. Deixa eu ver se eu contou. Basicamente a gente fica com essa. Bom, de qualquer maneira, a gente pode pensar aqui também. A matemática fala. Oi? A matemática fala. O problema é a gente conseguir falar. Agora, o que a gente pode fazer. Então, isso é uma situação. Vamos guardar isso por enquanto. Eu não vou usar isso imediatamente. Só tem uma equação. Agora, então, aí eu ficaria só com essa equação aqui. Mas eu vou fazer antes. Então, isso só é uma preparação para algo que a gente vai fazer depois. Mas por enquanto, deixa eu pagar uma consideração física que pode ser feita aqui. É assim. Então, isso aqui está feito, está amarrado. Depois a gente vai trazer aquela solução, vai substituir aqui. Mas antes de fazer essa coisa bem geral, né, vou trazer aquela solução aqui, não vai ficar com o seguinte. Vou botar só assim, vai ficar dx ao quadrado, derivada segunda do φ0 menos. Então, agora, isso aqui vai ficar ao quadrado. Então, C2, essa constante C2, sobre φ0 à terceira. Né, que vai ficar no denominador, vai ficar um φ0 a 4. Quando eu levar a derivada disso aqui ao quadrado, vai ficar C2 sobre φ0 a 4. Então tem esse φ0 aqui, fica esse φ0 a terceira aqui. Mais ômega 2
menos φ de x, φ0 igual a zero. Então eu tenho uma equação diferencial, só que tem esse ponto aqui, φ0 igual a zero, a gente deve ter amplitudes não nulas, então a gente espera que esse denominador nunca se anule. Ficaria com essa equação. Claro, o psi de x é dado, né? Isso aqui esse objeto aqui, essa função, é a função que descreve a não homogeneidade do parâmetro de massa. Então, isso aqui é dado. Em princípio, pensa a solução dessa. Se x pode ser uma gaussiana, pode ser a não homogeneidade decai gaussianamente, eu posso criar alguma função, mas é dado. Bom, mas antes, então, tem uma solução geral que eu posso resolver. Mas antes de estar fazendo o seguinte, então essa aqui vamos dizer assim, essa aqui é a forma geral da equação. A forma geral da equação que determina φ0. Claro que numericamente isso é uma coisa que pode ser resolvida. Então é uma equação. Na verdade, isso tudo aqui, né, como φ0 só depende de x, isso aqui na verdade nem é uma derivada parcial, é uma derivada direta, é uma derivada total. Então isso aqui é d2 dx2 φ0 menos c2 sobre φ0 na terceira potência, e aqui eu tenho essa função dada, como é constante, então em princípio eu posso resolver essa equação diferencial com essa constante aqui a ser determinada. Então é uma. Mas eu não vou entrar nessa situação. Oi, olha. Não, deixa eu resolver essa. Tá. Essa equação tem que ser resolvida numericamente. Tenta ver. Claro, mas ele não vai resolver se eu não der o psi de x. Tem que dar uma função do psi. Mas eu estou deixando assim na forma geral. Vou tentar agora, se o Tchau quiser copiar aí, eu espero para colocar. Depois eu vou fazer uma outra consideração que pode ser simplificatória, só uma coisa assim. Estava pensando o seguinte aqui, que é uma coisa razoável, do ponto de vista físico, pode ser razoável, que é o seguinte. Se eu pegar essa equação aqui, dividir toda ela por φ0, né? Pelo contrário, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, se eu dividir essa equação aqui por φ0, a gente ganha uma coisa interessante. Vai ficar, deixa o Tchau para copiar aqui, que eu vou fazer uma antes, então você tem geral. Agora eu vou pensar um caso particular, um insight físico que pode ser razoável, que ajuda a gente a resolver o problema mesmo, que é o seguinte. Suponhamos, então, vamos esquecer essa equação geral aqui. Eu deixando sempre que psi de x é ainda genérico, sem especificar, não estou dando a forma do psi de x. Mas se eu pegar essa equação aqui, dividir toda por φ0, então pegar a parte real da nossa equação, dividir toda por φ0, vai ficar φ0, esse φ0 aqui vai sair, esse φ0 aqui vai sair. E aí a gente pode pensar o seguinte, dx φ0, o que dx φ0 está medindo? Está medindo o quanto a amplitude varia no espaço. Mas aqui eu tenho uma variação relativa, eu tenho amplitude. Se eu introduzir aquele parâmetro psi, essa amplitude vai passar a depender de x. Então é claro que vai aparecer, ela vai variar em x. O que a gente pode imaginar? É razoável imaginar, é tipo quase que uma aproximação perturbativa. E essa derivada segunda do φ0, ou seja, a amplitude φ0, ela tem pouca variação em relação ao espaço comparada à própria amplitude. Então, se eu estiver trabalhando numa situação, né, em que a derivada em relação a x do φ0 seja muito menor, né, do que o próprio φ0, claro, você tem um parâmetro de comprimento aqui e aqui é φ0, mas assim, ela comparada, quando isso aqui comparado com o φ0 seja muito pequeno, vamos dizer assim, seja aproximadamente zero, né? Então a amplitude varia, ela não é constante, não vamos jogar fora a variação da amplitude, mas eu estou supondo que ela varia pouco espacialmente, quer dizer, à medida que a amplitude está dependente de x, né, a variação da amplitude local é bem menor do que o valor. Essa é a derivada segunda, né? Então é como se esse φ0 é uma amplitude também que não varia muito. Então se eu abandonar esse termo aqui, é uma aproximação, então nós vamos estar trabalhando com essa aproximação aqui, essa derivada segunda em relação a x do φ0 comparado com o φ0 é aproximadamente zero. Então vamos dizer, a amplitude varia com a posição, mas varia pouco.
Então esse termo aqui pode ser abandonado. E aí eu ganho minha equação diferencial no fundo do S. Eu ganho aqui a derivada em relação a x. S. Aí eu jogo esse termo para o lado de cá, né? Vai ficar igual a ômega 2 menos psi de x, né? E aí eu posso colocar essa raiz quadrada aqui. Eu ganho essa equação aqui, né? É uma aproximação tipo aproximação aetonal. Então, a derivada do S em relação a x fica sendo dado, em princípio essa equação eu posso resolver. Então, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem para o S. E, dado esse psi de x, em princípio, essa equação aqui pode ser resolvida. Então, com isso, a gente pode obter o S de x. Claro, aqui eu tenho que ter uma consideração física importante, que é o seguinte: a frequência da onda, imagina que essa função psi é uma função variável. Se essa frequência que é dada, ela for maior do que o máximo absoluto dessa função, essa função ela tem máximo, pode ter máximos, mínimos, né? Mas o que eu quero é que, se essa função tem um máximo na posição, um máximo absoluto, vamos dizer assim, então, se esse ômega aqui for maior do que esse máximo absoluto, essa grandeza aqui vai ser sempre positiva. E aí eu vou ter uma função S que eu vou resolver tranquilamente, né? Desde que eu saiba isso aqui. Agora, se o ômega for, que é uma constante, então ele for menor em algumas regiões do espaço, né? Vamos dizer que o ômega seja isso aqui. Então, se o ômega, aqui tudo ele é maior do que psi de x em toda essa região, mas aqui ele entra numa região em que o ômega é menor do que o psi de x. Então, nessa região aqui, eu vou ter uma solução. Aqui vai aparecer uma grandeza puramente imaginária. E aí eu posso ter um S puramente, uma solução para a fase S, que é puramente imaginária. É como se eu tivesse um K imaginário. E aí a solução, a onda decai, pode ter, aqui é uma dependência, que a gente tem como tem um I, S de x, né? Se esse S aqui for puramente imaginário, eu vou ter um decaimento exponencial. Então, o que a gente está colocando aqui é que é preciso depois a gente saber, dada a função psi, quem é o máximo absoluto. E aí eu vou trabalhar com frequências, quer dizer, vou ter ondas com frequência constante maiores do que o máximo absoluto, então a onda vai se propagar sem problema. Mas se a frequência for tal em algumas regiões do espaço, esse psi não está espalhado uniformemente, esse psi depende da posição. Se em algumas regiões do espaço o ômega for menor do que os valores de psi, eu vou ter uma espécie de tunelamento, né? A onda vai passar, vai amortecer, e ela, claro, ela pode chegar aqui dentro, ela pode também ultrapassar esse tipo de barreira, mas eu estou chamando a atenção que não é imediata essa solução ela pede algumas considerações. A frequência da onda tem que ser tal, que ela é maior do que o máximo absoluto, então a onda se propaga em todo o espaço, um fenômeno ondulatoriamente, né? Com aquele exponencial de S de x, que esse S é real. Mas, se esse S aqui acontecer de ser puramente imaginário, se acontecer da frequência ser menor do que o psi em algumas regiões, a onda pode ser atenuada, ela pode continuar a se propagar. Dependendo da largura, ela pode ser totalmente absorvida pelo meio também. Então, estou chamando a atenção disso. Isso nessa situação. A situação que a gente está chamando a atenção aqui é essa consideração, que a amplitude varia com a posição, mas varia um pouco, não varia muito. E aí então, com isso, eu sei quem é o S, aí agora eu volto para aquela relação que nós tínhamos tirado. Φ0 ao quadrado, né? Φ0, então, né? Era C. A nossa relação era Φ0 ao quadrado, ds de x, a gente tinha aqui, ds de x, então é Φ0 ao quadrado, né? A gente tinha isso aqui, Φ0 ao quadrado, b dx, né? Vamos botar assim. Vou botar a derivada parcial, mas a gente sabe que na verdade uma derivada só em relação a x, né? É só os limites. A gente tinha isso aqui. Então, se eu conheço dsx, né? Eu vou ter aqui Φ0 ao quadrado, é c sobre a derivada disso aqui, sobre isso aqui, sobre raiz quadrada de ômega menos psi de x.
Então, eu automaticamente sei quem é f0. f0 ao quadrado é isso aqui, não, então f0 é c. f0 ao quadrado, isso, f0 ao quadrado, c sobre isso aqui, tá? X é isso aqui. Então, eu sei quem é f0 ao quadrado, então, claro, eu vou tirar quem é f0. Então, a gente resolve o problema, de uma certa maneira, confortável, se o ômega for maior do que o psi de x. Se o ômega é maior do que o psi de x, a fase é sempre real, não tem problema, e essa solução aqui também não vai ser puramente imaginária. Mas, se a fase, né, se acontecer, a gente encontrar regiões em que esse cara, essa combinação aqui se torna negativa, eu vou ter uma fase puramente imaginária. Então, essa é uma possibilidade de solução. Pelo menos a gente pode pensar assim, suponhamos, né, que a gente está interessado numa solução aproximada. Então, aqui eu já estou sujeito a uma aproximação. Agora, claro, a gente tem um método geral de resolver o caso anterior. Se isso aqui não acontecer, eu consigo retornar aquela equação com aquele c sobre φ0 a terceira potência. Então, em princípio, né? Opa, se eu consigo botar no computador, deixa eu dar uma olhadinha. Ele fala que é uma equação de tipo Ermakov-Piney. Então tá, interessante. Deixa eu ver aqui. Eu me equivoquei, botei eta em lugar de... Tá, não tem problema. Tá. Ermakov-Piney, então, aqui. Tá. Eu selecionei. Deixa eu ver aqui uma coisinha só. Então a equação ficou derivada segunda, aí eu tenho P de x igual a K, tá certo? P de x é o eta, tá certo? O ômega 2. Entendi. Então como é que eu não... Deixa eu pegar aqui Ermakov-Piney equation. Então, o que o Chalper descobriu ali, isso está saindo agora fresquinho aí, né? O que o Chalper descobriu é que quando a gente fez o caso geral, né, sem fazer essa aproximação, e aí substituímos isso aqui ficou menos c sobre φ0 a terceira potência. Não tínhamos feito isso aqui. Então a equação que a gente tinha é essa equação aqui. Onde, né? E o Chalper identificou aí, né, usando a internet, né, foi que essa equação aqui vai ser uma equação conhecida, classificada como equação de Ermakov-Piney. Ermakov-Piney. Com dois N's. Dois N's, né? E ele expressa da seguinte forma, né? Algo como sendo uma equação que é f duas linhas de x, né? Quer dizer, derivada segunda em relação a x, deixa eu ver, a estrutura da equação, mais um p de x, mais um p de x, então p de x vezes f igual a K sobre f ao cubo. Sobre f a terceira. Então essa é a chamada equação de Ermakov-Piney. Claro, o nosso p de x é isso aqui, é essa combinação aqui, né? E o nosso k é o c, vou botar aqui no c então. Então essa é a chamada equação que eu não conhecia e ainda não conheço, vou procurar ver melhor, equação de Ermakov-Piney, que deve ter soluções, né, para ela dependendo aí da função p de x. Então a gente ganha a amplitude, então esse f aqui é identificado com a amplitude, e sabendo a amplitude, sabendo dizer PS, né, já usamos essa condição e chegamos na equação de chamada Ermakov-Piney, que eu vou procurar ver. Certamente. Essa é do livro russo, deve ser, deixa eu ver. Ele achou soluções também. Acha soluções dessa equação? Ele encontrou várias soluções. Então ele tem todo um trabalho de soluções dele. Analítica. Tá, tem soluções. Tá. Procedimento. Tá certo. Então, se eu colocar aqui a informação de que o Chalper encontrou, essa equação aqui tem procedimentos para ser resolvidas analiticamente. Então, não conheço, não sei, mas é uma coisa que a partir da informação do Chalper, eu vou entender isso aqui e a gente relata sobre isso na próxima aula. Vou ver se eu consigo uma referência precisa de um livro, deve ter algum livro, algum artigo, né, publicado, até no archive, né? Não, mas ele aí não dá solução?
Temos, eu queria dar a referência original. Depois eu envio para você. Depois você manda para dar uma olhada a você. Manda para mim. Tira o PDF e manda para mim. Obrigado. Então, olha só, eu não estava sabendo disso. Eu preparei essa discussão de hoje sem saber dessa. O cara resolveu essa equação. Oi? O cara resolveu. Da onde que ele chegou nessa equação? Não sei, pode ser até que seja resolvendo a equação de onda, eu não sei. Porque a gente está fazendo uma coisa que é um estudo nosso, né? Sem consultar muita literatura. É claro que isso aí deve ter tido uma fonte de algum problema físico interessante. E quando os russos têm essas equações diferenciais, deve ser física de plasmas, pode ser alguma coisa assim. E é uma equação bem não linear, né? Eles estão no denominador a ideia. Então tá ótimo. Então, esse é o método de resolução. A gente fez a outra possibilidade, é aquela aproximação. A gente supor que a amplitude, né, varia pouco em relação ao próprio valor da amplitude. Então, se essa grandeza aqui for pequena, a variação da amplitude é pequena comparada ao próprio valor da amplitude, a gente pode simplificar aquela equação e resolver como a gente fez da outra forma, como a gente fez. Essa é uma possibilidade. Então, foi o primeiro método, usando a equação de campo em si. Nós tínhamos feito, da outra vez, numa das reuniões, talvez na segunda reunião após a coletivização dos campos, nós tínhamos trazido a possibilidade de resolver o problema usando o problema da onda bidimensional com o parâmetro psi não homogêneo, usando transformadas de Fourier, usando o método de Fourier, que eu vou colocar agora, e a gente pode chegar a uma solução também razoavelmente interessante de se considerar. Então vamos agora usar, quer dizer, essa equação, que a gente usou o primeiro método. O primeiro método foi, vamos botar, o primeiro caminho, né? Vamos botar assim, primeiro caminho 1. Caminho 1 foi apresentado, quer dizer, pela equação que resolução direta da equação de campo com a solução proposta. Né, de px. Então, dependência temporal é só, então, quer dizer, a solução proposta é aquela que a gente colocou, φ0 de x exponencial de is de x menos i ômega t. Então, nos levou então, vamos colocar agora esse aprendizado, a equação de Ermakov-Pini. Eu não me abstenho de chutar que deve ter sido coisa que vem de física de plástico. Depois você coloca aí, na internet, assim, Ermakov-Pini e bota assim, plasma physics, para ver se ela não tem enredo. Tem bastante informação em Google. Eu tenho achado vários artigos aqui. De Ermakov. Por exemplo, este aqui, Ermakov Equation em quantum mechanics. Então tá, Ermakov Equation, também de um russo, né, Tsikov. Isso aí é coisa de russo, né? Essa aí é búlgara, né? Tem bastantes arquivos aqui na internet. Que interessante. Deixa eu botar Ermakov. Olha, equação para massa, sistema com massa variável. A nossa é variável na posição. Interessante. Interessante. Tem bastantes arquivos aí. Tá. Deve ser russo, né? É tudo russo, A nossa, então, só colocando, a nossa reunião está sendo um workshop, né? A gente está aprendendo assim, é um laboratório de aprendizado online. Está legal, tchau. Então, Ermakov-Pini Equation for Time Varying Mass Systems. Interessante, cara. Tem equações assim, usa na mecânica quântica para pegar potenciais dependentes do tempo, né? Interessante. Tá ótimo. Bom, uma vasta literatura. Então, deixa eu colocar aqui a informação para quem está assistindo. Essa aí, para quem queria botar a informação vinda da AprendaNet. Vinda aí do mestre Tchau. Não, o Tchau não foi. Do ChatGPT, né? Foi, né? O Tchau duramente aprendeu. Basta literatura russa. O ChatGPT, diga essa. Pode ser encontrado na internet. Interessante, né? Que essa, não é que eu não conheça, não, eu nem nunca ouvi falar. Ermakov-Pini, nunca ouvi falar. Pode encontrar, né? Você sabe que eu, pelo menos, sempre tive um medão dessas
Sei. Sempre não há. Não é. Coisa, o cara não afunda, é complicado. Nada complexa, pesada, né? Assim, e agora a gente pega o plano logo, né? Assim, o cara ali está dando, mostra. Ajuda pra caramba. Eu fiz uma série de observações aqui que eu vou ler. Eu só fiz observações aqui, que é assim, eu estou desenvolvendo e estou ao mesmo tempo escrevendo tudo aquilo que eu acho que a gente tem que ser assim, mais aprofundado. Então eu botei aqui alguns eu não vou escrever no quadro, porque é só palavra, né? Algumas questões que precisam ser melhor discutidas. Primeiro, o que a gente está dizendo é o seguinte: a nossa solução ela tem uma frequência ômega constante. Quem é o nosso φ? Só relembrando, né? O nosso φ é φ0, a amplitude não é constante, porque o meio é não homogêneo, e aqui a gente tem a fase espacial não é constante, mas a fase temporal a gente supõe uma solução com o ômega constante. Eu tenho a onda ela entra no meio já com uma frequência dada. Então o que eu coloco aqui é o seguinte: a frequência ômega é constante. O vetor de onda, k de x, né? Na verdade, esse vetor de onda nada mais é do que a derivada de s de x em relação a x. Então, o vetor de onda ele tem que se ajustar para que ele consiga dar suporte à propagação da onda com a frequência constante. Então, é um tipo de relação de dispersão diferente, porque a frequência ela é constante, mas a frequência e o vetor de onda eles estão ligados, de tal maneira que, vamos dizer assim, o vetor de onda ele vai passar a depender da posição de uma tal maneira que ele consiga passar naquele meio com psi variável e mantendo a frequência constante. Então, essa observação eu quero aprofundar um pouquinho mais esse ponto. Eu acho que esse ponto, para mim, não é óbvio. Segundo, seria interessante, né, no caso da aproximação que a gente fez, né, seria, por exemplo, interessante para a gente poder dizer que a gente está abandonando, né, a derivada segunda do φ0, como a gente fez em relação ao φ0, para ter aquela solução que eu chamei de aproximada. É importante saber, dada a forma do psi de x, né, se o dado psi ele permite realmente esse tipo de aproximação, ou seja, esse tipo de aproximação aqui, isso aqui é aproximadamente muito pequeno, né, muito menor do que 1, ou aproximadamente 0, eu quero saber que tipo de psi me garante esse tipo de aproximação. Se eu tiver um psi, provavelmente o que a gente está pensando é o seguinte: um psi que também não seja muito variável no espaço, um psi que, por exemplo, uma distribuição psi que seja assim, pouco variável no espaço. Se ela variar pouco no espaço, a gente espera que essa aproximação seja boa. Mas se eu tiver um psi de x que é muito variável, assim, provavelmente essa aproximação vai falhar. Então, a gente tem que entender melhor qual é a relação entre a dependência funcional desse psi com x e essa aproximação aqui. Não é um ponto que assim, já está dado, tem que se pensar. Outra coisa que eu coloco aqui, seria interessante, né, a gente aprofundar bem e discutir melhor o que acontece quando a amplitude ela se anula localmente, ou seja, a gente tem aquele φ0 no denominador, aquele c sobre φ0 aqui z. Então a minha equação ela pode ter um ponto singular. Então, se esse φ0 se ele acontecer de ir a zero, pela nossa equação, né, a gente tem isso aqui, né, ddx de φ0 ao quadrado ds de x, que é um k de x, né? Na verdade é o k de x, que é o ds de x, isso aqui é zero, então isso aqui é uma constante. Então, se o φ0 se anular, para que isso aqui seja uma constante finita, o k de x teria que ir infinito, né? Então eu teria é como se eu tivesse um vetor de onda, né, que tende a infinito. O que significa isso exatamente, né? O vetor de onda tender a infinito é como se fosse um comprimento. O comprimento de onda, né, é o inverso, né? É o inverso do vetor de onda. Então, o vetor de onda que vai infinito é o comprimento de onda zero. O comprimento de onda zero é praticamente uma coisa que é constante, né? Porque a onda tem comprimento de onda zero, né? Mas a amplitude é zero. Então, é uma situação meio singular que eu também acho importante. Eu estou chamando a atenção porque não é só resolver, assim, chegar a essas equações. Por trás dessas equações existem implicações físicas ou considerações físicas que a gente tem que fazer.
E a outra questão também é, dada a função psi de x, né, a gente tem que estudar as duas situações. Quando o psi é maior, vou colocar aqui, eu coloquei assim, o psi máximo, ômega, né? Quando o ômega é maior do que o psi máximo, onde esse psi máximo significa o máximo absoluto do psi de x. Então eu garanto que aquele termo, né, que é ômega menos psi de x, né, está dentro da raiz quadrada, né, nunca vai ser negativo. Se o ômega é maior do que o máximo possível dessa função, o máximo absoluto. Agora, se o ômega é menor do que o máximo absoluto dessa função, aí dependendo da forma do psi, a gente tem que ver quais são as regiões em que a onda pode ser atenuada. E dependendo da extensão dessa região, onde o ômega é menor do que o psi, vamos dizer assim, o ômega vem. Aí o ômega vai encontrar uma região, né, essa frequência é constante, em que ele é menor do que o psi. Então isso aqui tem uma certa extensão. Daí a pergunta é, à medida que a onda é atenuada aqui dentro, se essa extensão for muito grande, a onda pode desaparecer, ela pode evanescer. Agora, se essa extensão for muito pequena, a onda passa para cá, mas ela passa já mais amortecida. Então, também é preciso ter essa consideração disso, né? Não basta saber só se o ômega é maior ou menor, tem que saber a extensão das regiões que a onda vai atravessar com frequência menor do que o psi de x. Então, são todas questões assim, que não são triviais, né? Vai depender do caso, vai depender do problema. Então eu fecho essa primeira abordagem. Depois, claro, nosso objetivo é chegar ao caso mais realista das ondas eletromagnéticas. Por enquanto eu estou falando de um campo escalar, só para facilitar. Então esse foi o caminho 1, foi mais ou menos o que a gente usou até agora nesse período que a gente está reunido. Agora vamos para o caminho 2. Na verdade são 4 caminhos. Tem o caminho também da transformada de Fourier, que é o caminho que a gente vai usar agora. Depois eu vou fazer uma abordagem perturbativa também, mas não sei se vai dar tempo hoje. Vamos botar aqui. O caminho 2 agora é o caminho da análise no espaço de Fourier. Analisando. Análise da equação no espaço de Fourier. Só estou lembrando aqui a convenção que a gente está usando para Fourier, que é a seguinte, né? Dada, vamos dizer assim, a função φ x, né? Quer dizer, a função φ de tx, né? Se eu quiser usar representação integral de Fourier, vai ser d ômega sobre 2π dk sobre 2π, aí vamos ter o fictil de ômega k dkx menos i ômega k, vou colocar assim. Claro, se eu quiser fazer a transformada de Fourier inverso, ao contrário, o fictil de ômega k vai ser integral em dt dx. Aí aqui vai ficar o φ dx. Aí não tem os dois π. Os dois π ficam no espaço Fourier, que fica em π. E aí aqui a gente vai ter o contrário. Menos ikx e ômega t. Claro, se o φ, né, pois é, uma função que dependa de t e de x. Tem as duas transformadas de Fourier. Perfeito. Lembrar também o seguinte, que a integral, né, vamos dizer assim, em d, vou colocar assim, integral em dx de e, aí kx, uma variável, né, isso aqui dá 2π delta de k. Só lembrar isso aqui, né? A representação da função delta em termos constantes. Só para lembrar isso. Bom, então vamos lá, vamos pegar a nossa equação, né, e descrever essa equação em termos de Fourier. Então a gente pegou a nossa equação de onda, então que ela é dt menos dx
mais psi de x. Então, o psi é só de x, não depende de t não. E aí aqui o φ de dx. Então, em princípio, nossa, o φ0 só depende de x, mas o φ não. O φ é dx por causa da face. Então, vamos pegar. Quando a gente colocar, a gente já fez isso previamente. Se a gente colocar aqui as transformadas de Fourier, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter o dt, então assim vai ficar integral em d ômega sobre 2π, dk sobre 2π. Aí esse dt vai me dar menos ômega 2. O menos dx vai dar mais k2, né? Quer dizer, vamos botar aqui, vamos botar mais, melhor, melhor, só para lembrar uma coisa aqui, certo? Vai ficar dx, dx vai ficar para nós, né? Porque a gente vai dar, essa derivada temporal vai atuar, porque isso aqui, vamos lembrar só o seguinte, quem é isso aqui para nós? Isso aqui para nós é o φ0 de x, exponencial de ISX, né? E é a menos I ômega 2. Vamos deixar da seguinte maneira, vou botar o seguinte, se a gente não usar essa fórmula, vamos fazer o seguinte, não vou propor essa solução, vamos deixar tudo no espaço de Fourier. Então, não tem uma solução proposta para o FII, vamos trabalhar com a transformada de Fourier, então eu estou querendo dizer. Então a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter dt, d ômega sobre 2π, a gente tem feito isso aqui, d ômega sobre 2π, dk sobre 2π. E aí estou usando a transformada de Fourier. Então, dt vai ficar menos ômega 2, dx vai ficar mais k2, né? E aí aqui vai estar atuando em φ de ômega k. Eu estou usando aqui, o que eu vou substituir aqui nessa equação é essa expressão aqui, d ômega sobre 2π, dk sobre 2π, φ de ômega k, é a menos ikx, então é ikx menos ômega k. Então, o que nós estamos substituindo nessa equação é essa, tudo está aqui, eu não sei quem é a transformada de Fourier do φ. Então, estou botando ali a transformada de Fourier do φ expandindo em ondas planas. Então, esse é o método de Fourier. Então, aqui vai produzir menos ômega 2 e aqui vai produzir mais K2 por causa desse sinal menos aqui, isso aqui. Agora, o segundo termo, vamos fazer a representação em Fourier disso aqui. Só que agora eu vou ter duas integrais de Fourier. Então, eu tenho que fazer a representação de Fourier do φ do psi de x. Então, agora eu vou colocar o seguinte. Isso aqui vai ser, por exemplo, uma integral em dq sobre 2π, psi de q é a IPX. Então, o psi não tem dependência em t. Então, na representação em Fourier, ele não tem a parte da frequência, só tem a parte do vetor de onda. Então, uma função unidimensional de x. Então, isso aqui é a representação em Fourier desse q. E aqui, o φ para nós é o mesmo que o anterior, é d ômega sobre 2π, porque ele tem dependência em t e em x, dk sobre 2π, e aí φ de ômega k é a ikx, é menos i ômega t, então foi com essa equação aí de Fourier. O que eu quero? Eu quero ter uma equação de Fourier, eu quero determinar a transformada de Fourier. Eu preciso, se eu souber quem é o φ de ômega k, eu reinsiro na representação de Fourier do φ, e aí eu sei quem é o φ. Então eu resolvo o φ indo para o espaço de Fourier. Então tá, como é que eu faço para resolver essa questão? A gente está no espaço de Fourier, o que a gente tem que eliminar é as ondas planas. Então tem que. Aqui, desculpa pessoal, eu esqueci de colocar. Aqui, ó, isso aqui tudo está multiplicando, perdão. Aqui está multiplicando. É a ikx, é a menos i ômega, certo? Esqueci disso aqui. Então, isso aqui tudo é esse primeiro termo. Eu tiro as derivadas, mas as exponenciais se mantêm aqui. Da mesma forma que eu tenho as exponenciais aqui.
Então, o jeito de eliminar essas exponenciais é o que a gente faz normalmente. A gente pode multiplicar toda essa equação por um certo exponencial. Para eliminar a exponencial em x, eu boto aqui menos em px. E para eliminar a integral em t, eu posso colocar, nós vamos para o plano, né? Eu posso colocar aqui, sei lá, um i ômega linha. Eu posso botar um ômega, se quiser. Aqui eu tenho ômega, eu posso botar um ômega maiúsculo, botar assim, ômega t. Então, se eu multiplicar tudo isso por essas exponenciais, tá? Eu vou multiplicar ambos os lados dessa equação por essas exponenciais. Então, esse termo aqui vai produzir e elevado a i, k menos p, ômega menos ômega. Então, essas duas exponenciais desse termo aqui vão se juntar com essas exponenciais aqui. Então, vai ficar o seguinte, eu já estou pegando, estou supondo que estou pegando essa equação aqui, multiplicando, mas vamos observar o seguinte, né? Isso, né? Aqui eu teria k, desse termo aqui eu vou ter k menos p, vamos pegar o primeiro termo só, para não sujar muito quase, vou apagar isso aqui, para lembrar que eu só para não ficar aqui. Então, lembrar que eu multipliquei por a menos i px, aí ômega t. Então, o primeiro termo aqui, essas duas exponenciais vão se juntar com essa. Então, vai ficar k menos p. Essa exponencial vai ficar com exponencial de i, k menos p x. O que eu fiz? Eu multipliquei essa equação por essas duas exponenciais. Quer dizer, elas não têm nada a ver nem com ômega pequeno, nem com k. Então, elas entram no integral. E aí vai ficar k menos p. E vai ficar esse ômega grande menos o ômega pequeno. Elevado a i ômega menos ômega t. Então, o primeiro termo fica assim. A exponencial que vai aparecer aqui vai ser aquela lá. K menos p e ômega grande menos ômega pequeno. Nessa integral aqui. Nessa aqui, eu tenho um momento a mais. Então, nessa integral aqui, eu tenho esse k mais q. Então, nessa integral, na segundo termo, né, do psi, a gente vai produzir uma exponencial que vai ser k mais q menos p, x. E na parte em ômega vai ser a mesma coisa, vai ficar o ômega grande menos o ômega pequeno. Tá, desculpa a bagunça do quadro, mas eu estou só lembrando o seguinte, essas duas exponenciais aqui vão estar associadas a esse termo aqui, e essas duas exponenciais aqui vão estar associadas a esse termo, só para lembrar. Então tá, mas para que fazer isso? Só para complicar? Não, porque agora eu posso fazer o seguinte, como tudo aqui está integrado em ômega, cá está tudo integrado no espaço do Fourier, o que eu posso fazer agora é, depois de eu fazer essas multiplicações, eu integro toda essa equação em dx. Por quê? Porque o dx vai pegar as ondas planas e vai transformar em delta de Dirac. E aí vai eliminar as integrais em ômega e k para limpar o fitil. Né? Então vamos fazer o seguinte, a primeira integral aqui. Então eu vou pegar tudo, depois que eu fiz essa manipulação de multiplicar pelas exponenciais, essas exponenciais aqui desapareceram, ficaram essas. E essas duas exponenciais aqui desapareceram, ficaram essas. Então fiquei com as exponenciais já prontinhas. Quando eu integrar em x, essa primeira integral aqui, ela vai me dizer, quer dizer, eu vou integrar em x, né, e em t, claro, vou integrar em t e vou integrar em x. E aí, a integral em x, aqui, vai me dar 2π delta de k menos t. Isso para o primeiro termo, vou botar aqui do lado assim. Então, quando integrar em dt dx, isso aqui vai produzir um 2π delta de k menos t e um outro 2π delta de ômega menos ômega. Aí isso vai eliminar a integral em k e vai eliminar a integral em ômega pequeno. Então, essas duas exponenciais aqui, quando integradas em dx, vão me dar isso aqui. Agora vamos para o segundo termo, quando eu fizer a integral em dx dessas exponenciais aqui. Então, a exponencial em x vai me dar 2π delta de k mais t menos t.
E a integral em t vai me dar 2π de novo. Vai ficar a mesma coisa, delta de ômega menos ômega. Ômega grande menos ômega pequeno. Então, quando eu integrar em t em x, as exponenciais então vão desaparecer. Essa exponencial desaparece e essa exponencial desaparece. Quem está assistindo pode voltar o vídeo um pouquinho, se eu estou indo muito rápido, estou bagunçando o quadro. Mas é só para aproveitar esse quadro aqui. Então a gente fez o seguinte, tinha a equação, que era essa, multiplicou por essas exponenciais, para quê? O que a gente está fazendo? No fundo, a gente está fazendo a mesma coisa, é uma decomposição, né? É como se eu decompusesse uma função, um vetor, numa base. E aí eu estou multiplicando pelos vetores, né? Fazendo o produto escalar, de tal maneira o produto escalar me dá o delta e j, eu eliminar pelo produto escalar obter os coeficientes da expansão. O que eu quero? Eu quero obter uma equação para fitil, porque geralmente quando a gente vai para o espaço de Fourier, a equação que é para transformada de Fourier é uma equação algébrica, não uma equação diferencial. A gente transforma a equação diferencial, a derivada em t ficou isso aqui, a derivada em x ficou isso aqui. Então, quer dizer, a gente transformou a equação diferencial numa equação algébrica. Então eu quero eliminar, quero ver se eu tiro uma equação algébrica para o fitil. Então o meu dispositivo, o meu método é esse. Multiplico pelas ondas planas opostas, aquelas que são ortogonais, e integro em t e x, porque integrando em t e x, eu vou estar ganhando as funções delta. E as funções delta vão eliminar as integrais. Então, a primeira integral vai ter um 2π daqui, outro 2π daqui. Vai eliminar esses 2π's aqui. Então, o 2π vai desaparecer aqui, o 2π vai desaparecer aqui, com esse aqui e com esse aqui. Esses deltas aqui estão na primeira integral. E aí, o meu fitil, quando eu integrar em k, o meu k vai virar p. Então a integral em k vai desaparecer por causa do delta de Dirac. Aí o meu k vai virar p. E vou integrar em t. O meu ômega pequeno vai ficar meu ômega grande. E aí a integral no ômega desapareceu. E aí eu fiquei meu ômega pequeno, meu ômega grande. E o meu k é meu p. Então eu limitei, isso aqui ficou limpinho, fora da integral. Acabou a integral, ganhei um termo algébrico, que é esse termo aqui. Então já vamos montando ele aqui. Então a gente já ficou com o primeiro termo, que é menos ômega 2 mais P2 fitil de ômega P. Agora vamos para o segundo termo. E aí a gente vê, se o segundo termo não existisse, né? Ou seja, se eu não tivesse esse psi fosse constante, eu não ia precisar fazer a transformada de Fourier e ficaria ômega 2, P2 mais psi. A gente tem a equação de Planchet, a relação de dispersão original de Planchet. Então esse primeiro termo que desapareceu. Era esse aqui. Aí sobrou o termo de psi de x, que no espaço de Fourier, depois de todas essas operações, vai ficar sendo lido assim, vai aparecer aqui. Então a gente vai ver o seguinte, eu tenho duas integrais em k. Eu tenho no espaço em relação ao vetor de onda, eu tenho um k aqui e um q aqui. O k e o q estão aqui. O ômega continua igual. Então quando eu fizer a integral em ômega, eu vou eliminar, então esse 2π aqui vai matar esse 2π aqui. Esse 2π aqui vai matar, por exemplo, esse 2π. Mas vai sobrar um 2π, porque eu tenho 2π ao quadrado no numerador e 2π a terceira no denominador. Mas vamos fazer as integrais devagarinho. Então, eu tenho que decidir. Eu tenho duas integrais para fazer, em k e em q. Mas eu tenho uma função delta só. Então, vamos dizer que a gente integre em k. Meu k aqui vai ficar p menos q. Por exemplo, quando a gente integra, né, a função delta, a gente elimina esse cara aqui, quer dizer, isso aqui tem que ser zero. Quando a função delta contribui, isso aqui tem que ser zero. Então, significa que o k é igual a p menos q. Então, quando eu eliminar a integral em k, eu vou eliminar essa integral em k, com esse delta aqui, o 2π vai desaparecer, com esse 2π aqui. E esse fitil de k vai ficar fitil de p menos q. E agora eu vou fazer a integral em ômega. Em ômega pequeno. Essa aí só tem essa para fazer, não tem outro ômega para fazer. Então, quando eu integrar em ômega pequeno, esse 2π aqui vai matar esse 2π aqui. Essa integral aqui, quando eu integrei, integral em k, fica, quando eu integrar em ômega, né, o ômega pequeno vai ficar o ômega grande,
2π desapareceu, mas essa integral aqui permanece. Esse aqui já saiu que eu juntei na nota, né? Então a equação algébrica vai ficar assim, vai ficar uma equação, na verdade, uma equação integral, vai ficar integral em dq sobre 2π, isso aqui se mantém. Eu eliminei a integral em k, mas deixei a integral aqui. dq sobre 2π, citil de q, isso aqui já foi o primeiro termo, e aí vai sobrar isso aqui, fitil de ômega P menos Q. Igual a zero. Então a gente não ganha uma equação puramente algébrica, a gente ganha uma equação integral, que é transformada tipo, eu tenho duas funções variando com x, então uma integral vai permanecer. Então, se não houvesse o que, se não houvesse a fonte externa, esse parâmetro, teria ômega igual a P, que é a relação de expressão tradicional, ômega igual a K. Agora a gente pode mudar, agora já que as variáveis aqui estão soltas, vamos mudar vamos fazer só uma troca de nome de variável. Vamos chamar o ômega grande de ômega pequeno, que agora já acabou, não tem mais nenhuma confusão, e vamos chamar o P pequeno de K. Só trocando o nome, agora é só trocar o nome de variáveis. Então o ômega pequeno vai ficar aqui menos ômega 2. Vou até colocar, vamos multiplicar toda essa equação por menos 1. Então vai ficar ômega 2 menos K2 fitil de ômega K. E aí aqui vai ficar funcionando menos a integral dq sobre 2π citil de Q, e aí o fitil de ômega K menos Q igual a zero. Então, claro, não é uma coisa simples resolver uma equação integral. Mas aí aqui de novo, vamos fazer uma espécie de uma reconsideração, uma espécie de uma consideração. Você tem que acabar pelo menos 10 para 6. Tá legal. Então, o terceiro método, que é o método perturbativo, deixa para a próxima. Bom, o que eu posso fazer com essa equação? Vou pensar o seguinte: quem é o dado? O dado do problema é o parâmetro externo, o psi de x. Vamos supor que a gente tem uma perturbação, quer dizer, o meio seja tal que essa inhomogeneidade dele seja uma inhomogeneidade, vamos dizer assim, muito pequena, ou seja, o psi de x não seja uma função muito variável, ela varia lentamente. Então, a gente sabe que se o psi de x varia muito lentamente, lembrando, a gente sabe lá da análise de Fourier, a gente sabe que a abertura da função no espaço, vamos dizer assim, se eu pegar uma função no espaço, quer dizer, a transformada de Fourier da função que tem um espalhamento espacial, vezes, quer dizer, vamos dizer, a abertura no espaço das posições e a abertura no espaço dos momentos, isso aqui é da ordem de 1. É exatamente a relação de incerteza de Heisenberg. Quando a gente pega uma função que ela varia muito pouco no espaço-tempo, ou seja, a variação de ela tem pouco momento. Opa, essa derivada de x dela é muito pequena, essa função é muito assim, ela varia muito lentamente, assim, né? Então ela é muito aberta, então ela é muito aberta no espaço. Então a transformada de Fourier dela, se ela tem pouca variação espacial, a derivada espacial dela é pequena, a derivada espacial no espaço de Fourier é o K. Então, o K tende a zero. Se a função varia muito pouco, é porque ela tem pouco vetor de onda. O K, se o p dx é quase zero da função, é porque o K é quase zero. Então, a minha abertura no espaço dos momentos, né, ela vai ser pequena. E se a função for muito concentrada, se ela tiver uma variação muito abrupta de uma função tipo se quase uma função delta, né? Então o delta x dela é muito pequeno, ou seja, ela tem uma variação espacial muito grande. Então isso aqui é grande. Se isso aqui é grande, o K é grande, né? Então a gente vai ter o delta x é muito pequeno, mas o delta p é maior. Então tem dois tipos de função que a gente vai considerar. Se a função está muito assim aberta no espaço, se ela varia muito pouco, a variação espacial é muito pouco,
vamos dizer assim, a abertura de Fourier é muito pequena. Então vamos supor o seguinte, que psi de x seja uma função que varie lentamente com x. Então vamos dizer, psi de x, né, varia, é uma hipótese, varia lentamente com x. Não é uma função muito variável, né? Então isso significa que no espaço de Fourier, a onda, quer dizer, a transformada de Fourier, se ela é quase zero, ou seja, a transformada de Fourier se ela varia muito lentamente, é como se o momento fosse quase zero. Então, no espaço de Fourier, isso aqui tem quase que um delta de Dirac, porque o momento é zero. Mas se a função varia muito lentamente, o K é derivado em x, de psi de x é muito pequeno, significa que o K é muito pequeno, ou a transformada de Fourier, né, é muito pequena. Então, eu tenho pouco espalhamento no espaço dos momentos. Então, a gente pode pensar o seguinte, eu posso fazer uma expansão, pensar da seguinte maneira. Essa integral aqui, então, essa é a minha hipótese. A minha função se varia lentamente. Então, a integral de Fourier, ela vai estar muito concentrada em torno da origem, estou integrando em Q. Ela vai estar muito concentrada em torno de Q igual a zero. Então, a gente poderia dizer, aproximadamente, nessa aproximação, dessa suposição, nesse caso hipotético de que se variar lentamente, é que essa integral aqui vai contribuir mais fortemente próximo do Q igual a zero, ou seja, eu vou tender a ter psi tilde de K, zero, phi tilde de ômega K. Ficaria com algo desse tipo. De uma outra forma, eu poderia pensar o seguinte, essa função que está no integrando, ela depende de Q. Eu posso fazer uma expansão em torno de Q igual a zero. Eu posso expandir essa função aqui em torno de Q igual a zero. Se eu expandir em torno de Q igual a zero, o primeiro termo é série de Taylor. O primeiro termo é psi de zero, phi tilde de ômega K. Agora o segundo termo vou expandir em torno de Q, é Q vezes a derivada em Q desse produto aqui, phi tilde de Q. É uma outra forma de ver a questão, psi tilde de ômega é constante para nós, né? K menos Q, essa integral ômega é constante, integrando em Q. Então, se a onda varia muito pouco, né? Varia muito pouco, o Q tende a zero. Então, é razoável dizer que eu abandonar esse termo aqui, justamente pela minha hipótese, que se a onda varia muito pouco, a onda não, o parâmetro psi é muito pouco variável espacialmente, a tendência dessa integral é estar centrada em torno do Q igual a zero. A contribuição grande dessa integral vem desse termo aí, da origem, né? Esse termo aqui pode ser abandonado porque o Q e o TT são muito pequenos. Então, é razoável, é uma aproximação. Estou falando de uma aproximação. Mas o que isso me dá? Essa aproximação, ela é inconsequente ou não? Então, se acontecer isso, então, se varia pouco com x, eu posso pegar a contribuição maior para essa integral no Q igual a zero, então esse termo aqui ficaria assim, psi tilde de zero. E aqui, ômega de K. Posso apagar isso aqui. Opa. Então, quando eu integrar em Q, isso aqui é uma constante. Praticamente, isso aqui vai me dar. Como está tudo muito concentrado em torno do Q igual a zero, isso aqui vai me dar, vamos dizer assim, o spread, né? Ou seja, a abertura da transformada de Fourier no espaço ΔQ. Ficaria assim, ΔQ sobre 2π, psi tilde de zero, phi tilde de ômega K. E aí eu resolvi meu problema, ele vai em uma equação algébrica. A integral desapareceu, eu estou integrando uma constante. A integral da constante dá, na verdade, o intervalo de integração. Mas como está tudo muito concentrado em torno do Q igual a zero, porque a função psi varia muito docemente no espaço, ela é muito lentamente variável, eu teria esse delta aqui como sendo a largura do espaço de Fourier. Então a gente ficaria com algo desse tipo, deixa eu apagar aqui, ficaria com algo desse tipo aqui. Então, tiro essa integral. E aí eu tenho phi tilde de ômega K aqui, menos delta Q sobre 2π,
Psi de zero e tio de ômega k. Então agora a gente está próximo de ter uma relação de dispersão. Por quê? Eu fatoro, como sempre nas relações de dispersão usuais, a gente fatora a transformada de Fourier. Então quem tem que ser zero é isso aqui. Ômega 2 vai ser igual a K2 mais delta Q sobre 2π psi tio de zero. Então, agora vamos analisar melhor o que é o psi tio de zero. Esse delta Q. Psi tio de zero está dando mais ou menos assim, é como se gerasse uma. Está saindo uma massa, vamos dizer, meio constante. Então, o que significa isso aqui? Quem é psi tio de zero? Vamos olhar o seguinte: quem é a transformada de Fourier? Quem é psi tio de x? Não, psi tio de Q. Psi tio de Q? Transformada de Fourier. Integral em dx do psi de x é a menos i dx. Isso aqui é a nossa transformada de Fourier. A transformada de Fourier em função de nós temos o oposto. Se posso expandir psi x na sua expressão de Fourier. dq sobre 2π psi tio de q r dx. Então, essa é a transformada de Fourier, a expansão de Fourier da função e a transformada de Fourier. Elas são relacionadas assim. Mas o que eu tenho não é o psi de zero, é o psi tio de zero. Então, o psi tio de zero é colocar q igual a zero aqui. E colocar q igual a zero aqui. Isso vai dar 1. Então, na verdade, o psi tio de q é integral em dx de psi de x. Ou seja, eu estou integrando toda a inhomogeneidade do espaço. Isso aqui é uma constante, tá? Estou integrando dx, né? De menos infinito a mais infinito, claro. Todo o espaço. Agora, quem é delta Q? Delta Q, a gente sabe que digamos assim, o delta Q, né? Vai ser a abertura do espaço dos momentos, vezes o delta x, que é a abertura da função no espaço, é da ordem de 1. Então, eu posso expressar esse delta Q como sendo aproximadamente 1 sobre delta x. Eu posso esquecer esse delta Q e colocar aqui um delta x no denominador. Porque a gente sabe disso, que a abertura, né, do espaço de Fourier, a incerteza no momento. Isso aqui não é mecânica quântica, não. Isso aqui é transformada de Fourier, teoria das transformadas de Fourier. Quer dizer, a extensão no espaço dos momentos e a extensão no espaço das posições, elas são complementares dessa forma. Você deve dar um fator 2π, alguma coisa assim. Então, delta Q é 1 sobre delta x. E o que é isso aqui agora? Isso aqui, no fundo, é uma espécie do valor médio, quer dizer, é a função psi de x dividido pelo intervalo delta x, né? O intervalo em que a função varia, né? Se a função tiver uma forma assim, então esse delta x é isso aqui, a extensão em que a função realmente tem uma variação mais considerável. Então, no fundo, isso aqui é uma condição. Se eu pegar então a minha inhomogeneidade, já vou lá. Integrar no espaço e dividir por delta x, isso aqui vai ser um número que eu posso chamar aqui, sei lá, de n, fala aí, pode falar. Chamar de n2, pode falar. Eu perdi um pouco aí. Onde aqui? Da relação ômega 2 igual a K2 mais isso tudo aqui. Mais isso tudo aí. Vamos fazer junto. Você chegou a isso aqui. Por exemplo, aquela consideração de que a integral contribui em torno de Q igual a zero. Ficamos com essa simplificação, com essa aproximação, melhor dizendo. Então, isso aqui desaparece, isso aqui desaparece. Então, a nossa relação de dispersão ficou ômega 2 igual a K2 mais delta Q sobre 2π psi tio de zero. Então, essa é a nossa relação de dispersão. Então, beleza. Agora, fica meio obscuro quem é delta Q. Então, o que a gente está pensando é o seguinte: quem é psi tio de zero? Então, vamos voltar aqui. A minha função psi de x expressa em termos da transformada de Fourier dq sobre 2π psi tio de q é a menos i dx.
a transformada de Fourier inversa. Xi til de Q, que é o que eu quero, é integral em dx, de xi de x, é aí dx. Estou interessado no xi til zero. Então eu vou pegar na expressão da transformada de Fourier e vou colocar um Q igual a zero. E aí esse exponencial desaparece com Q igual a zero. Então esse xi til de zero nada mais é do que, então eu fico K2 mais delta Q sobre 2π integral dx do xi de x. Quem é xi de x? É a minha homogeneidade. Então eu estou integrando, estou pegando a integração da minha homogeneidade sobre todo o espaço, ou seja, a homogeneidade integrada, né? Mas eu tenho esse delta Q. Mas eu estou lembrando que no espaço de Fourier, né, a abertura, né, a abertura no espaço dos momentos, que é o delta Q, e a abertura no espaço das posições, isso aqui, delta x, é o intervalo em x, né, quer dizer, na posição, onde a função tem uma certa, consideravelmente varia. Se a função varia muito pouco, né, ela é uma função assim, então basicamente o delta x pode ser um delta x grande, o delta Q é um delta Q pequeno. Mas assim, a relação entre delta x e delta Q é da ordem de 1. Dependendo da conversão é 2π, mas é da ordem de 1. Então, delta Q seria, eu posso expressar esse delta Q como sendo 1 sobre delta x, aproximadamente, tá? Então, eu tiro delta Q e boto delta x. Então, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou integrando a inhomogeneidade em todo o espaço e estou dividindo pela região onde a função é realmente integrada, porque a região com zero, se ela é integrada em todo, mas eu tenho uma função assim, né? Então, a região que vai de integração é a região onde a função não é zero. Se a função ela é praticamente ou zero ou constante, né? Quer dizer, eu tenho uma função que varia muito pouco, assim. Então, o meu delta x é isso aqui. Então, eu vou integrar a minha função em todo o espaço e vou dividir pelo intervalo de integração. A gente vê que a dimensão está correta, porque xi tem dimensão de comprimento a menos 2. Isso aqui é comprimento, né? Então, o xi tem dimensão de comprimento, isso. Então, isso aqui tem uma dimensão de comprimento, isso aqui tem uma dimensão de comprimento a menos 2, então isso aqui dá comprimento a menos 1. Comprimento a menos 1 sobre comprimento é comprimento a menos 2, que é a dimensão correta do K, que é a dimensão correta do ômega 2, né? Tá certo. Estou falando da unidade das unidades, tá? Bom, então, isso aqui tudo vai fazer o papel de uma massa. Então, é como se o fato da onda estar se propagando no meio homogêneo, é como se ela ganhasse uma massa, né? Mas não é a massa da inhomogeneidade. Não é a massa de Klein-Gordon exatamente, é uma massa que vem da própria inhomogeneidade. Ou seja, eu fiquei com essa relação que eu escrevi agora em forma de aqui, a gente ficou com essa relação de expressão 1 sobre 2π, e aqui a gente pode colocar uma espécie assim, de um valor médio, né, de xi de x. Tá, isso aqui a gente está entendendo que isso aqui é integral em dx do xi de x sobre o próprio intervalo de integração. Isso aqui vai de um valor A, então, um valor x1 até o valor x2, que é mais ou menos o intervalo onde a função varia consideravelmente. Então, eu estou dividindo a média, é como uma espécie de uma média, né? Quer dizer, é a inhomogeneidade por unidade de comprimento. A homogeneidade está integrada por unidade de comprimento. Então, isso tudo aqui vai fazer o papel de um M2, né? Porque K2, isso aqui, a gente está vendo a dimensão, comprimento a menos 2, comprimento a menos 1, comprimento a menos 1 sobre comprimento a menos 2. Comprimento a menos 2, no sistema natural, é a massa ao quadrado, ou um K ao quadrado, né? Então, a gente ganha uma relação de dispersão, que é uma aproximação. Estou supondo, então, que a gente tem uma função xi de x, que seja ou seja, que a inhomogeneidade seja muito lenta, seja muito suave, de tal maneira que eu possa dizer que toda a contribuição no espaço de Fourier está centrada em torno de momento zero, porque variar pouco no espaço significa pouca derivada no espaço dos momentos é pouco K. O K é pequeno, então eu fico tudo em torno da origem. E é isso aqui, esse valorzinho médio tem que ser dividido nesse sentido aqui. Então a inhomogeneidade está gerando uma massa. Esse ciclo de ser entendido como um campo,
Não, ele é um parâmetro. A gente pode, se a gente quiser dar um significado de campo, ele teria que colocar, por exemplo, teria que ter uma equação de movimento próprio, teria que ter uma equação de campo para ele. Ele é um parâmetro externo, é um background. Ele é fixo, ele é dado. Aí chega um momento assim de deep interpretation, né? Não, é interpretar. E daí você, por exemplo, a massa, aquela ali, a relação de pessoas subtém uma massa. Exato. E a massa vem da homogeneidade do espaço. A minha questão é que quando a gente fizer a coisa com mais campos, quem vai fazer o papel dessa homogeneidade vão ser campos. Então essa homogeneidade, num outro panorama da coletivização dos campos de vida, essa homogeneidade, ela vem dos campos. Então a origem é o campo gerando massa. E o que eu te penso seguinte, que se chama de coletivização dos campos. Você chama, eu aprendi com você. Daí você, porque o pensamento é que a massa, no fundo, é produto do entrelaçamento. Pode ser. Porque para nós, quando tiver a coletivização de campo, esse que se diz não é um campo só, é um produto de campos. Não esse campo. Que tipo é que você está dando ali? Eu estou vendo esse si. É um valor médio. Você integra a tua homogeneidade sobre todo o espaço e divide pela região espacial onde a homogeneidade realmente aparece. Então, imaginar que uma função de si, vamos dizer assim, fosse uma. Vamos imaginar que tivesse. Que está variando. Isso, exato, está variando. Imaginar que você tivesse aqui menos um alfa x2. Imaginar se você tivesse um psi de x que fosse uma gaussiana. Né? Então, esse alfa aqui vai dar a abertura da gaussiana. Imaginar que eu tiver uma gaussiana muito aberta, né? Ou seja, uma gaussiana muito aberta, assim. Então, se a gaussiana é muito aberta, significa que eu tenho um delta x grande. Eu vou integrar. Se eu tivesse uma gaussiana muito espremidinha, por exemplo, uma gaussiana muito assim, tipo delta de Dirac, né? Se eu tivesse uma gaussiana assim, aí o intervalo de integração ia ser muito pequeno, né? Então, aí ia ser basicamente centrado aqui. Eu vou integrar, meu delta x seria pequeno. Mas se eu tiver uma gaussiana muito aberta, né? Uma gaussiana muito aberta, assim, algo assim, esse meu delta x é muito grande, quer dizer, então significa que esse alfa aqui, se esse alfa aqui for muito grande, né? Isso aqui cai a zero logo. Então esse alfa aqui tem que ser pequeno. Se esse alfa aqui é pequeno, né? A função custa cair a zero. Então o delta x é isso. Então eu vou integrar essa gaussiana em x. E aí depois vou dividir por esse intervalo aqui. É como se eu estivesse pegando uma média, quer dizer, ou seja, eu estivesse pegando a homogeneidade integrada dividido pelo intervalo onde ela é mais robusta, onde ela realmente existe. Né? Então, eu estaria integrando a inhomogeneidade por unidade de comprimento, né? Que seria isso aqui. Então, se esse delta x aqui é muito grande, o meu delta aqui é muito pequeno, que justifica eu estar integrando no espaço de Fourier em torno do que é igual a zero. Então, isso é uma forma possível, mas poderia ter. Depois a gente pode ver como é que a gente pode tirar soluções explícitas. Então, pegar uma gaussiana, eu poderia pegar também uma outra função que é muito usada, né? E tem também assim, um comportamento desse tipo. E entra como massa pelo análise funcional. Exatamente, pela análise funcional. Exato. Mas imagina que eu tivesse uma função assim, que é aquela função secante hiperbólica, né? Que é uma função que ela é sempre assim. Secante hiperbólica. A própria massa, vamos dizer, se é um cubinho, ela fica numa região do espaço. Exato, exatamente. Ela não fica. Ela não se espalha toda, exatamente. Então você determina uma região do espaço com massa, exato, com uma dimensão de massa. Exato. Tudo vai depender da forma desse CX, exatamente. Então, a gente está vendo que a inhomogeneidade, quando a gente começa a discutir a equação de onda, simplesmente é D'Alembertiano mais um psi de x. Eu só sei que ele tem dimensão de comprimento a menos 2. Mas aí, dependendo dessa discussão, dessa aproximação de que o psi é uma função lentamente variável, eu acabo vendo que esse objeto aqui acaba dando realmente uma massa aqui, que é uma massa constante. Então, o meu campo vai se propagar, quer dizer, como se o quanto desse campo vai perceber uma massa por causa da homogeneidade. E aí, quando a gente tiver campos de fundo, esse psi não vai ser mais um parâmetro, esse psi vai ser, ele tem uma origem microscópica a partir de um produto de campos, aí a gente vai ver que essa massa vai vir desse produto de campos que não é homogeneamente distribuído no espaço.
Então, esse é o caminho. Eu pessoalmente acho que eu ter um sentido. Sim. Que é da noção de conjunto, as entidades físicas você tem que tirar do conjunto de campos. Sim. Então é como se tivesse, como Darwin lá, né? Você tem um environment, daquele environment você tira os bichos. Sim. Então, quer dizer, as entidades físicas, elas têm que vir, na verdade, do conjunto environment. Sei, então você fala. E daí vem a pergunta seguinte: a massa newtoniana, aquela coisa, né? Ela não é um fruto do entrelaçamento dos campos. Sim. E eu acho que as coisas aí caminham para. Olha, esse é o sonho. O sonho é você ter que massa, carga, os parâmetros físicos poderiam ser originados com origem microscópica. O mecanismo de Higgs, que você não gosta, no fundo, ele tem isso. É a massa vinda de um campo. É um mecanismo simplificado, é um mecanismo mais ad hoc, sim. Mas era a questão do Dirac. Dirac, o que é a massa do elétron? Por que a gente já começa com a massa do elétron? Qual é a origem da massa do elétron? Ele se tentou estudar na década de 30, a origem pode ser a própria energia eletromagnética da carga. A carga ela gera um campo, esse campo tem uma densidade de energia e a gente transforma a energia em massa pela relatividade. Então, toda a ideia era essa, né? Você tem a carguinha, a carga gera um campo estático, um campo eletrostático. Esse campo eletrostático, a gente sabe que a densidade de energia acumulada no todo campo é 1,5, são 0 é 2, e aí eu integro isso aqui no espaço, isso aqui vai me dar energia por unidade de volume integrado no volume, é uma energia. Então isso aqui me daria uma energia E. Aí dividindo E por C2, eu obtenho a massa. Então a ideia era, a massa do elétron é o resultado do campo eletrostático que ela gera, eu vou associar. Mas aí o problema todo é, o campo elétrico é infinito na origem, ele é singular na origem. Então essa integral aqui perde. Essa integral é infinita, a massa do elétron está longe de ser infinita. Então, por exemplo, Born-Infeld, o que Born-Infeld fizeram? Criaram uma eletrodinâmica não linear, onde o campo elétrico na origem não é zero, mas é máximo. Então, o campo elétrico de Born-Infeld, né, ao invés do campo elétrico de Massa, né, ele faz isso. O campo elétrico de Born-Infeld não, ele faz isso. Ele sai do máximo e vai decrescendo, e encontra mais longe, a distâncias longas, ele acaba confundindo com o campo maxwelliano. Então essa integral passa a ser finita e você obtém uma massa, vamos dizer, elétrica, a origem da massa eletrostática finita do elétron. Exceções, a massa vem do próprio campo, mas aí devido a singularidade pensou-se em Born-Infeld, mas isso aí também a gente sabe que hoje a massa do elétron ela vem de outros mecanismos, não só pouquíssimos por cento, eu acho que cerca de 2 a 3% da massa do elétron vem da origem eletromagnética. Então o sonho que você possa interpretar a massa a partir dos campos, né? Claro, o mecanismo de Higgs vai nessa direção. Tem um campo lá que vai gerar a massa do elétron através da constante de acoplamento de um carro do elétron com o valor esperado no vácuo do campo de Higgs, o Higgs aqui. Então você tem uma origem para a massa, a partir de que campo? A partir de Higgs. Beleza. Se não é isso que a gente quer, a gente pode buscar a origem da massa a partir de outros campos. A tua formulação não linear, né, dos 4 campos, a gente está analisando ela agora para ver como é que as relações de dispersão que saem dela podem produzir uma massa, dependente de uma massa que vem do campo. Essa aqui. Mas eu acho assim, olhando brasilianamente, você teria dizer o seguinte: eu tenho um environment de campos. Tem o quê? Um ambiente de campos, tá certo. E daí, vamos dizer, a carga aparece claramente como neta, né? Sim. Você bota a neta, aí vai ter uma carga. Pela simetria, né? A massa você consegue obter sem violar a invariância de Gauge. Mas isso não se basta. Tem que ver como as coisas são formadas. Né? E eu acho que a relação de dispersão ela entra justamente como uma física fundamental. Sim. Que a relação de dispersão está aqui. É K2 mais alguma coisa. Aqui é mais alguma coisa, vai ser massa. E daí a teoria vai calcular aquilo ali, vai ter aquilo, e daí você vai ver como é que aquela massa se formou a partir daquele conglomerado de campos. Né? Então, ali, vamos dizer, uma linguagem de fundo, a questão que
quanto que carga a massa são frutos de coletivização. Essa é a questão. Essa é a questão que a gente está agora navegando para ver se chega a ela daqui a pouco. Próxima aula. Você desligou não, né, Tiago?